Galera, muito obrigado pelos 480 mil inscritos, eu não tenho palavras pra agradecer vocês, sério, mas não vamos parar por aqui, hein, bora chegar aos 500 mil inscritos, então já dá aquela força pro canal e se inscreve e deixa um gostei aqui embaixo pra batermos a meta de 3.016 likes, e agora... bora lá! A abertura do anime mostra o continente de Summerforth, onde existiam 7 reinos. Com o tempo, Ansel conquistou todos os outros e mudou o nome do território para Summerforth. Diante de um túmulo em chamas, Ars, o irmão mais velho do Chris e do Rain, chama os dois para se despedirem do pai, o homem que ensinou tudo para eles. Então, ao se aproximar do túmulo, Ars anuncia que é o novo mestre da casa Lorraine. Antes desse evento épico, um homem comum do Japão trabalhava no escritório o dia inteiro até voltar para casa e jogar lenda de Nobunaga antes de cair no sono. Quando ia voltar pro trabalho no dia seguinte, esse homem tem um ataque no coração e acaba falecendo. De repente, ele acorda em um lugar completamente estranho, onde ele estava diante da sua nova mãe, em um mundo onde existiam cachorros voadores. Vendo seu reflexo, o homem nota que agora é um bebê recém-nascido. Esse era o ano 200 do calendário de Summerforth, e agora o homem tinha renascido como Ars Lorraine, em Lamberg, província de Mission. 3 anos depois, o garoto prodígio já tinha aprendido a ler e escrever, além de ter se tornado um grande conhecedor desse novo mundo, onde reina o Império Summerforth. Nesta realidade existe a magia, como se fosse o mundo de um jogo de videogame. A família Lorraine, onde o Ars nasceu, é uma família nobre, e ela é dona de uma pequena região com milhares de pessoas, chamada Lamberg. A mansão deles é enorme e possui vários empregados que sempre cuidam deles, inclusive com um chefe que todo dia prepara uma refeição diferente. Ars se sente muito sortudo por ter nascido numa família rica como essa, e ainda por cima por ter descoberto que tem um poder que ninguém mais tem. Numa tarde qualquer, ele desce da mansão para assistir o treinamento dos guerreiros da família, e revela que seu talento único se chama avaliação, uma habilidade capaz de mapear as capacidades, características e informações do alvo. Analisando um dos guerreiros, Ars vê que esse homem se chama Milais e tem aptidão para ser arqueiro. O garoto se aproxima do soldado e chama ele pelo nome, o que surpreende o homem. Ars pergunta se por acaso Milais já usou um arco, mas na cabeça dele, essa é uma arma para covardes, porque homens de verdade não atiram nos seus inimigos de longe. Mesmo assim, Ars insiste que o jovem experimente a arma, então Milais aceita o teste. No primeiro disparo, ele acerta o alvo com maestria, deixando todo mundo em volta de queixo caído. Um deles acha que foi sorte, porém o guerreiro acertava o centro do alvo em todas as tentativas. Um dos homens pergunta como o jovem mestre sabia desse talento do Milais, e com medo de revelar mais do que deveria, Ars diz que foi por instinto, o que convence todos em volta. Ars sabe que ninguém acreditaria se ele dissesse que tem esse talento de avaliação, por mais que ela fosse tão real quanto o sol. O único porém é ele não poder usar em si mesmo, se bem que ele tem medo do que pode descobrir na real. Mais tarde, durante a janta, o pai do Ars comenta que o filho descobriu o talento do Milais pro arco e flecha. Ars confessa que tem um pouco de medo do pai por ter esse jeito meio fechado, mas admira ele por ter passado de fazendeiro a nobre por causa da sua proeza 94 de 95, que torna ele capaz de derrotar 10 homens sozinho. Raven Lorraine, o dono de Lamberg, ordena que seu filho pratique mais sua intuição, porque um dia ele será o senhor dessa terra, e esse é um dom importante para um lorde. Além do mais, ele deseja que Ars coma mais para se desenvolver mais rápido. Desde então, Ars passou a levar seus dias mais a sério e começou a estudar mais e mais sobre o Império. Porém, esse conhecimento trouxe a ele uma verdade indigesta sobre seu futuro. Os governantes do Império Summerforth são corruptos e revoltas de camponeses estão acontecendo por toda a parte. Vários nobres estão melhorando sua segurança para barrar as rebeliões, mas a nação continua um caos, e caso o Império caia, pode começar uma guerra generalizada. Caso isso aconteça, Ars vai ter que liderar seu exército para a batalha, e isso faz ele se questionar se realmente será capaz de manter o povo de Lamberg seguro. Todos ali sempre foram muito gentis com o garoto, e por isso ele deseja proteger essa população com todas as suas forças. E foi pensando nesse amor que tem pelo povo que Ars resolve descer para a cidade e sentir o calor humano, onde começa a avaliar cada habitante e descobrir seus nomes e competências. Apesar disso, foi nesse dia que ele descobriu que usar muito essa habilidade pode cansar bastante os olhos. Nessa hora, um garoto é expulso de um estabelecimento por uma senhora que dizia que não tinha o que vender para pessoas como ele. Ars nota que esse jovem não se parece com as pessoas dali, e logo vê os cidadãos em volta sendo preconceituosos com essa pessoa de Malca. Os Malcanos são um grupo de pessoas que vieram do outro lado do mar para Summerforth, sendo a maioria trazida como escravos. Apesar de todo esse preconceito, Ars se aproxima do rapaz e oferece um pão para ele, deixando a população em volta espantada ao ver o herdeiro da casa Lorraine ajudando o Malcano. Quando o rapaz aceita o pão de bom grado, Ars usa sua avaliação nele e descobre que ele se chama Rietz Muses e que possui habilidades iguais às de uma das maiores figuras do Japão, Oda Nobunaga.
saga e que será uma força a ser reconhecida no futuro. Por isso, os olhos da criança brilham ao observar o Malcano, que agradece humildemente pelo pão e vai embora. Então, Ars segue o rapaz e convida ele para ser seu servo. O nobre planeja usar sua avaliação para reunir os melhores guerreiros e formar um exército capaz de salvar Lamberg no futuro. Sendo assim, Ars mostra o emblema da família Louvain pro Malcano e revela que sentiu um grande talento nele. Rietz Moses acha graça porque a criança acabou de conhecer ele e responde que não gostaria de causar problemas pro jovem nobre, já que ninguém aprovaria ele por acolher o Malcano. Ars assegura com entusiasmo que vai dar um jeito nisso, porém Moses não acredita e segue seu caminho. No entanto, o garoto não pode deixar essa oportunidade ir embora e aproveita o ronco do estômago do Malcano esfomeado para dizer que na sua mansão tem um chefe que cozinha tudo de bom e do melhor e que ele vai poder se empanturrar todos os dias que quiser. Ganhando o rapaz pelo estômago, Ars leva ele até sua mansão e Moses vê que o negócio realmente tá sério, porém logo descobre que as empregadas não serviam para ele a mesma comida que o Ars come. O mordomo diz que o Malcano só pôde entrar a pedido do pequeno nobre, mas que vai ter que se retirar assim que terminar a refeição. Ars percebe que o preconceito contra os Malcanos é muito profundo em Lamberg, portanto senta do lado do Rietz para dividir sua comida com ele, causando um alvoroço entre os funcionários da casa. O nobre afirma que aquele é o convidado de honra dele, e com isso os empregados pedem perdão e servem uma comida decente pro rapaz. Então, Ars pergunta pro Rietz o que ele estava fazendo naquele vilarejo, e ele responde que fazia parte de um bando de mercenários, mas muitos dos seus companheiros morreram em batalha e o grupo se desfez. Desde então ele tem vagado sem rumo e acabou parando em Lamberg, porque nenhum outro bando contrataria uma criança sem nenhuma conquista no nome. Nesse instante, o mordomo questiona ao mestre se não era de se despedir do Malcano, porém Ars afirma que trouxe ele para virar seu servo. O mordomo surta e questiona o que o pai do Ars pensaria disso, então o garoto vai diretamente até o chefe da casa para resolver a situação. Ao escutar o caso, Raven pede que o Malcano seja servo da casa Louvain, porque isso seria um ato ultrajante. Então Sephiroth explica que Rietz Moses tem talentos incríveis e que seria uma grande perda não ter ele como subordinado. Raven responde que os Malcanos são inferiores aos Sommerfortianos, por isso não podem ter talentos consideráveis. Diante disso, Ars percebe que até seu pai tem preconceito contra esse povo, então pede para ele testar as habilidades do Rietz para ver com seus próprios olhos do que ele é capaz. Logo, reconhecendo que seu filho acertou ao descobrir o talento do Milais com um arco, o Lorde permite o teste do Malcano e promete contratar ele como soldado caso demonstre a capacidade. Com isso, Ars tem certeza que em breve Rietz vai ser promovido, visto que Raven preza pela meritocracia entre suas tropas. Entretanto, Raven estabelece que o teste será um duelo contra ele, e caso Malcano vença, vai ser contratado. Ars entra em pânico, argumentando que Rietz é só um moleque de 14 anos, porém o Lorde de Lamberg afirma que não vai lutar com seriedade e promete dar uma vantagem pro rival. Conforme todos vão se dirigindo pro teste, Rietz pergunta pro seu novo mestre por que ele tá lutando tanto para ter o Malcano como servo, e o garoto responde que um dia será o senhor dessa terra e deseja ter Rietz ao seu lado ajudando. Emocionado, Rietz promete dar o seu melhor. Assim que eles chegam na arena de treino, os soldados de Lamberg começam os burburinhos contra o pobre servo Malcano, enquanto Raven pede para trazerem as espadas de madeira e uma ampulheta. A vantagem é a seguinte: se Rietz conseguir acertar um golpe no Raven antes do tempo acabar, ele vence. Com essa regra, Ars acredita que seu servo possa vencer, mesmo que seu pai seja extremamente habilidoso. Assim, antes do duelo começar, Hent pergunta o nome do Malcano, e após ser respondido, mostra suas credenciais de mestre da casa Louvain, e ordena que seu rival mostre tudo o que sabe nesse exame. Quando começa a luta, o Raven pode até não estar usando sua força máxima, porém Rietz sabe que levar um golpe daquela força pode partir ele em dois. Ainda por cima, mesmo depois de desferir uma pancada tão poderosa, o Lorde consegue atacar de novo rapidamente, mantendo o Malcano sempre na defensiva. Ars começa a pensar que a derrota é inevitável, porém os guerreiros ao lado comentam que mal conseguem erguer a espada quando duelo contra o Lorde, mesmo que ele pegue leve. Segundo eles, Raven não tá poupando esforços nessa luta, então esse Malcano é realmente diferenciado. Ainda assim, quando Rietz é acertado e jogado no chão, as esperanças caem quase pra zero, porque ele tá enfrentando o maior espadachim da terra. Severamente abalado com um forte golpe, Rietz tenta se erguer com dificuldade enquanto se lembra do Ars, dizendo que deseja ele ao seu lado nos momentos difíceis. Para não decepcionar seu mestre logo no primeiro desafio, Rietz promete não se conter e volta pra batalha. Raven tenta acabar com a luta com um novo golpe, porém o oponente desvia com destreza e revida com velocidade, surpreendendo o Lorde. Todos em volta ficam impressionados com esse movimento de puro talento, e na mesma hora Raven acaba a luta. Ao balançar a cabeça, alguns tufos de cabelo caem no chão, mostrando que seu adversário pegou ele de raspão. Todos os guerreiros se perguntam quem é esse Malcano, enquanto Raven Louvain nomeia Rietz Moses como soldado de Lamberg, como prometido. Ars corre para agradecer seu pai pela confiança no Malcano, e demonstrando humildade, o senhor dessa terra admite que
Rhys pode se tornar um espadachim de primeira classe no futuro, e que seu filho tem um talento extraordinário para reconhecer habilidades. Por esse motivo, ele sente que Ars será capaz de liderar Lamberg na Era das Trevas que tá por vir, e quem sabe até se tornar um imperador. Ars fica assustado ao escutar a palavra imperador, então seu pai dá risada e explica que só tava brincando, porque o trono é um objetivo muito elevado pro Lorde de um domínio pequeno. Mais tarde, Ars vai ver como Malcano tá, e ele se sente estranho usando umas roupas chiques que nunca tinha visto antes, mas se sente feliz em ajudar nas tarefas como servo. Afinal, ter alguém para servir é como um sonho para ele, diante do que ele passou na vida. Se não fosse pelo Ars, com certeza Rhys já teria morrido nas ruas como um indigente ou um criminoso. Por isso, ele promete pagar essa dívida até o fim da sua vida. E assim começa a busca de Ars Loven para construir um domínio mais forte para Lamberg e seu povo. Meses depois, Rhys Moose estava plenamente adaptado à sua nova vida em Lamberg, sendo prestativo nas tarefas do dia a dia e evoluindo suas habilidades em combate. Até o momento, Malkan ainda não foi enviado para nenhuma linha de frente, permanecendo sempre ao lado do seu mestre Ars e recebendo uma educação que evoluiu sua inventividade para o nível 89. Observando os outros funcionários da casa, Ars nota que o preconceito contra o Malcano quase foi extinto, e quase todos reconhecem seu talento e habilidades como ser humano digno. De vez em quando, os dois estudavam história juntos, por exemplo, sobre o reino de Ansel, que há 203 anos atrás, por ter proximidade com países de outro continente, seu comércio marítimo proporcionou um grande crescimento que mais tarde culminou no poderio que Ansel usou para conquistar os outros 6 reinos. Assim, o rei Anatas Bidoras se autoproclamou soberano do agora Império de Summerforth. Contudo, atualmente o Império está numa situação crítica, porque seu atual imperador, Bidoras XII, é uma criança de 8 anos. O verdadeiro poder está nas mãos dos nobres subordinados, que possuem rivalidades por facções e ameaçam um poder centralizado. O declínio do controle do imperador provocou revoltas populares em toda parte, fazendo os governantes locais desafiarem a corte e reforçarem sua autonomia local. Diante disso, Ars estudou que os embates ainda não são tão grandes, porém seu pai foi enviado pessoalmente para lidar com isso, e é possível que no futuro o conflito escale para uma guerra civil. Sendo assim, Ars precisa reunir com antecedência um exército que tenha condições de recuperar o controle do Império e reunificar Summerforth no momento da crise. Tendo isso em mente, Ars pergunta por onde Rhys começaria diante do estouro de uma guerra generalizada, e o Malcano escolhe a província Mission, porque seu atual governante, Amador Salamáquia, já é velho com sua saúde frágil. Dentre seus 2 filhos, apesar do primogênito ser o herdeiro natural, o caçula é mais capaz. Portanto, o rei permanece indeciso sobre quem coroar. Caso morra com essa dúvida, com certeza uma guerra começará entre os 2 príncipes. Ars pergunta qual dos 2 teria o apoio do seu pai, e Rhys acredita que ele apoia o mais velho. Porém, não cabe ao Raven decidir de qual lado ficará, porque a casa Loven não serve ao governador de Mission. Cada província é dividida em distritos, e Lamberg, por exemplo, fica no distrito Carnarri. Portanto, o pai de Ars serve ao líder do distrito Canarri, ou seja, o próprio destino da casa Loven não está nas mãos do seu pai Raven, e isso preocupa Ars. Porém, o Rhys enxerga pelo lado positivo, porque ao ter um bom desempenho numa guerra, um lord pode ganhar prestígio e territórios, mas para isso, Ars precisa recrutar os guerreiros mais talentosos de Summerforth para apoiar sua causa. Diante de uma responsabilidade desse tamanho, Raven Loven passa seus dias treinando à espera do começo da guerra. Para fortalecer suas tropas, ele ordena que seu filho procure por um mago com seu talento de avaliação, porque seres capazes de manipular os elementos dessa terra ao seu favor podem mudar o curso de uma guerra. Ars lembra que uma vez tentou praticar magia a pedido do pai, porém o resultado não foi o esperado. Então Raven proibiu o filho de tentar de novo, com medo do garoto se ferir. No entanto, agora o jovem pode ser inútil da sua forma, e com seu talento de avaliação, ele vai ser fundamental para o futuro de Lamberg e a casa Loven. Ao cavalgar em direção à cidade do castelo, Canarri, Ars se impressiona com os 50 mil habitantes da cidade grande, uma população 50 vezes maior do que a de Lamberg. Ao fundo, os viajantes enxergam um castelo onde vivem os governantes do distrito, a família Pires. Observando seu entorno, Ars acha que as pessoas dali parecem mais ricas, e espera poder levar essa realidade até o povo de Lamberg um dia. Iniciando sua busca por um mago, ele aciona sua habilidade de avaliação, mas não encontra nada digno de atenção ao seu redor. Afinal, o talento de alguém é medido não só por pontos altos de status. Sem aptidão correta, até um indivíduo com status mais alto pode ser só fogo de palha. Apesar disso, a busca mal começou, então a dupla segue na sua jornada. No meio do caminho, o destino era um mercadão onde teria muita gente para avaliar, porém um beco sujo repleto de cidadãos miseráveis chama a atenção do jovem nobre, que vê uma criança da sua idade em uma condição deplorável. Rhys observa que na sombra de uma grande fortuna, sempre existem aqueles que ficam sem nada, e esse assunto dói de uma forma pessoal pro Malcano, visto que ele mesmo estaria nessas condições sem a ajuda do jovem Loven. Por sua vez, Ars só tinha visto a parte mais rica da cidade, e agora seus olhos foram confrontados
confrontados com a dura realidade que assola as camadas mais carentes daquele distrito. Na sua opinião, uma sociedade justa é onde os menos afortunados podem viver decentemente, e esse é o tipo de domínio que ele planeja criar. Por mais que não possa salvar todos ali, o garoto gostaria que pelo menos uma daquelas pessoas miseráveis tivesse o talento que ele precisa para poder arrancar ela desse destino cruel de fome e sofrimento. Nesse meio tempo, uma figura misteriosa observa o diálogo. Em seguida, os enviados da casa Louvain chegam até o mercadão da massa, e a criança fica encantada com o tanto de coisa boa que ele tá vendo. Um comerciante oferece um ovo de dragão importado do continente do norte, e Ars fica maravilhado com a chance de voar com o pet alado. E para sua sorte, o feirante reconhece que são ovos muito raros, porém está disposto a vender eles pela bagatela de uma moeda de prata. Ars mete a mão na carteira sem hesitar, porém seu servo Malcano alerta que o comércio com o continente do norte foi congelado ano passado, e mesmo se forem ovos legítimos, são frutos de contrabando. Além do mais, ovos de dragão não têm manchas escuras como esses, e acima de tudo, uma mera barraquinha jamais teria tantos itens tão raros, portanto são ovos de lagartos gigantes de Ansel. Perto de punir o falsário com a morte, Rietz é impedido pelo seu mestre, então logo ele pede perdão por sua atitude perante toda a população em volta. Ars aceita numa boa, mas fica preocupado do Malcano agir dessa forma toda vez que o garoto for tapeado. Em seguida, procura pelo mago perfeito ter uma pausa pro lanche, e Ars come um espetinho de carne já de olho nos doces da barraquinha da tia. Deixando o boi com farofa de lado, o pivete corre para desembolar seu docinho, porém a figura misteriosa de antes rouba sua grana e vai embora. Vendo isso, Rietz agarra seu mestre e parte atrás do meliante. Com muito esforço ao carregar o garoto no meio da multidão, o Malcano consegue arrancar a túnica do ladrão e descobre que é uma garota. Na correria, ela chega até um beco onde outros criminosos rivais montaram uma emboscada para ela. Um dos homens acerta a garota com um soco que derruba ela no chão, aparentemente dando início a um acerto de contas. Porém Ars chega em seguida e tenta ensinar para os homens que bater numa garota assim é errado. Sem paciência, o líder da gangue tenta agredir a criança, porém Rietz impede que isso aconteça e acerta um forte golpe no estômago do bandido. Seus comparsas tentam acabar com o Malcano, porém são facilmente subjugados diante da sua habilidade e acabam batendo em retirada. Após o conflito, Ars avalia a pequena ladra e enxerga uma aptidão S em magia. Além disso, Charlotte Wraith possui uma liderança nível 92 e uma proeza quase igual à do pai de Ars. Apesar disso, as outras aptidões são nível D, portanto a garota tem um talento todo focado em magia. Em seguida, Rietz pede o dinheiro do seu mestre de volta, até que Ars oferece um lugar na sua casa para ela. O Malcano lembra que a garota é uma ladra, porém Ars conta que o talento para magia dela é o que eles estão procurando. Apesar disso, a própria Charlotte responde que prefere morrer do que servir a um moleque igual a ele. Além do mais, ela nunca usou magia e não faz ideia do que o pivete tá falando. Ainda assim, Ars pede a confiança da garota pro seu olho por talentos, e lembra ela que roubar carteiras para sobreviver não é a vida que ela quer, certamente. Por fim, ele oferece um salário digno e comida, caso Charlotte aceite a oferta. Porém, a garota ressalta o quanto Ars é um típico burguesinho falando, olhando o povo sempre de cima, como se as pessoas fossem mercadoria, sempre vivendo no luxo e crentes que merecem mais que os outros, mas na verdade herdam toda a riqueza do mundo de berço. Ars responde que não é assim, porque seu objetivo é um dia criar uma cidade onde os mais pobres podem ter dignidade. Por sua vez, Charlotte questiona que dia será esse, porque Ars dorme no seu castelo todos os dias e tem acesso a tudo de bom e do melhor, porém a vasta maioria do povo passa seus dias com fome no beco, morrendo por doenças. Então, Rietz se mete e argumenta que a condição difícil da garota não justifica o roubo, portanto pede mais uma vez o dinheiro do seu mestre de volta. Então Charlotte devolve a grana com desprezo. Nesse momento, Ars repara nos hematomas no braço da garota e questiona que pessoas eram aquelas que bateram nela. Charlotte conta que eram lacaios de escravagistas, e depois que ela foi pega invadindo o depósito de comida de um nobre, ela foi vendida para um comerciante de escravos e fugiu, só que até hoje é perseguida por isso. No final, ela ainda tirou onda porque seu rostinho bonito realmente valeu uma nota preta. Diante disso, os dois garotos sentem a pior vergonha alheia, e Ars quer saber por que ela não fugiu para longe ao invés de ficar na cidade. Charlotte explica que não poderia deixar para trás os pequenos órfãos que dependem dela todos os dias para ter o que comer. Sendo assim, Ars compreende a situação e retira sua proposta para a jovem, e logo pede sua carteira pro Rietz para entregar para a garota. Charlotte pega a grana e nem agradece, achando que o nobre tá querendo aparecer, mas o menosprezo não tira o sorriso do rosto do garoto. Logo todos se despedem, e Ars explica pro Malcano que não poderia levar essa garota com eles. Assim que escurece, a dupla encontra uma pousada para passar a noite, e Rietz pede pro mestre entrar para não pegar uma gripe, mas o pequeno se sentia mal com tudo o que aconteceu hoje. O Malcano conta que entende a situação dela, porque já sentiu na pele o que ela passa todos os dias. A nobreza em sua vasta maioria trata o povo com desprezo, e Charlotte sabe bem disso, mesmo que Ars não seja igual a eles. Por sua vez, Ars sempre acreditou que seu privilégio era algo natural, mas agora entende que nasceu em um berço de ouro, e as pessoas que nunca tiveram nada podem achar o discurso de um nobre
sempre arrogante por não entender a realidade diária do povo. De repente, as crianças que estão sendo cuidadas pela Charlotte encontram o Ars por acidente, e ao lembrar do seu rosto, contam que a gangue conseguiu pegar a Charlotte. Essa jovem garota que desde sempre, jogada pelos becos da cidade do castelo, em Canarre, se questionava quando foi a última vez em que chorou. Olhando para uma família numa carruagem segura da chuva, ela se pergunta se foi quando percebeu que não tinha paz. Quando ela parecia imunda nas proximidades do mercado, todos se afastavam dela por medo de serem abordados por mais um mendigo. Mas Charlotte não tinha escolha, ela precisava comer, e por isso aguentava a humilhação diária de ser uma pedinte. Aos poucos, ela foi descobrindo que jamais seria tratada igual gente, enquanto o que ela realmente queria descobrir era o motivo pelo qual ela nasceu. Ainda hoje, capturada e tratada como mercadoria, a garota se mantém jogada no chão enquanto é chutada por um raptador, mas ainda assim ela não chora, o que frustra os agressores. O líder da negociação avisa pro Brutamontes não acertar a cara dela, porque a criança tem comprador, e clientes pervertidos fazem questão de um rosto bem conservado. Dito isso, um dos capangas pega a bolsa de dinheiro que Charlotte tinha, mas dessa vez ela reage quando ninguém mais esperava e corre depois de recuperar sua grana, só que logo o homem subjuga de novo a pobre garota. Segurando o dinheiro com força, tudo que passa na cabeça dela são as crianças que dependem disso, enquanto o perverso homem de charuto avalia que voltar pra vida de miserável não parece tão melhor que isso, e que a garota pode botar essa vida lixo na conta dos pais dela. No entanto, um ex-morador de rua malcano chega pra fazer justiça, derrubando um a um os capangas que mal conseguem reagir à habilidade diferenciada do garoto. Quando Rietz elimina o primeiro com uma faca, o resto dos criminosos vê que o buraco é mais embaixo do que parecia. Ars chega pra ver como a garota tá, enquanto o homem de charuto não aceita esses moleques invadindo a porta dos outros. Logo Ars identifica o homem como Albert Carnier, um negociante de escravos. Albert questiona como esse pivete sabe disso, e percebe pelas roupas dele que se trata de um nobre. Por isso, ele comenta que a nobreza é sempre quem compra as mercadorias que ele tem pra vender. Por isso Ars deveria entender. Ars se coloca contra o negociante, porém Charlotte manda o moleque não se meter. Na mesma hora, o garoto se vira e diz que o fato de Charlotte ter um vazio no olhar é um incômodo, ao passo que ela entrava em choque com essa simples afirmação. Ars complementa que após observar atentamente os atributos da garota, viu que a ambição dela era apenas um. Albert pergunta que diabos é isso, e Ars responde que a ambição rege a esperança e sonhos pessoais de alguém, seu desejo de melhora e a força que essa pessoa possui para alcançar essa melhora. Com uma ambição mínima, Charlotte simplesmente desistiu da vida. Albert acha graça desse pensamento do nobre, porque é óbvio que um escravo não vai ter tanto amor pela vida. Inocente, Ars responde que o trabalho de um adulto é garantir o futuro de uma criança, ao invés de tirar isso dela e ainda sorrir. Voltando ao seu passado, Charlotte refletia que primeiro ela desistiu dos sonhos, porque nossos destinos são decididos no momento em que nascemos. Fechar o coração dessa forma ajudou a garota abandonada a não sofrer tanto com a violência diária que sofria na mão das pessoas, e ajudou ela a se manter viva e com o mínimo de sanidade. Ao abrir mão dos sentimentos, ela encontrou a força necessária para sobreviver nas ruas, ao invés de se entregar para a morte. De qualquer modo, agora Charlotte Wraith se pega chorando sem entender o motivo. Por outro lado, precisando assegurar sua mercadoria, Albert coloca seus capangas para assumir esse risco. Rietz se coloca na frente da escrava e aperta o pescoço de um dos inimigos com tanta força que fez os outros repensarem antes de partirem para cima. Segundo Malcano, o preço por ameaçar Ars Loven é a morte. Ainda assim, os capangas entendem que é só um garoto contra vários homens, então voltam a atacarem, mas novamente sem sucesso. Quando os três primeiros são derrubados, Rietz continua a matança com os homens do fundo. Dois deles usam um artefato mágico para invocar as chamas de Ignis Ori, mas Rietz atravessa o fogo como se fosse papel e derrota os últimos inimigos. Sem escolha, Albert usa sua última carta ao mandar descer um homem gigante, mal-humorado por não ter conseguido terminar sua bebida. Ex-capital da infantaria de Canarre, o grandalhão foi expulso do exército por mau comportamento, e agora passa seus dias servindo ao mercador de escravos com a cara cheia de pinga. Diante da irritação pela sobriedade dele, Albert promete o quanto de bebida ele quiser se cuidar dos rapazes desse recinto. O gigante acha patético os outros terem perdido para dois pivetes, porém Rietz acha que o porco só pode contar vantagem se sair dessa vivo. Prometendo arrancar a cabeça do moleque, o homem avança com toda a sua força, porém leva junto sua lentidão, que o Malcano usa a seu favor ao escalar o lustre e sentar o pé na cara do oponente, e depois finaliza a luta com o gancho de direita. Finalmente, sem proteção, Albert apela para a lei, alegando que o chefe do distrito de Canarre aprova o comércio de escravos. Ars está ciente disso e é por esse motivo que decidiu comprar Charlotte. O mercador acha que isso não cobre o prejuízo que sofreu essa noite, porém, como bem lembra Rietz, esse ramo se baseia na confiança entre comprador e negociante, e se Albert acabar tendo sua mercadoria vendida roubada, sua reputação vai pro saco de uma vez só. Por isso é melhor sair dessa história sob o pretexto que acabou vendendo por um preço melhor. De todo jeito, mesmo que recuse o dinheiro, Albert vai sair dali sem a Charlotte. Sem escolha, o mercador manda levarem a garota. Então Rietz agradece a compreensão e vai libertar a garota junto do Ars, que estende as mãos para que a garota volte a ajudar quem precisa
precisa dela. Ao saírem de onde estavam, Charlotte avisa que precisa passar em outro lugar antes. Infelizmente pro Ars, era uma subida de morro sem fim, e o moleque já tava arfando igual um velho asmático. Porém, seu esforço foi recompensado quando eles atingiram o topo do morro, onde a vista mostrava o nascer do sol na bela vista panorâmica da cidade do castelo de Canarre. Esse é o lugar secreto da Charlotte, onde ela faz seus problemas parecerem pequenos diante da imensidão da cidade e seu povo. Ars quer saber por que a garota compartilharia isso com eles, então ela lembra do discurso do Ars sobre construir uma cidade onde todos possam viver com dignidade e pergunta o motivo. Ars responde que adora a criança, ainda que Charlotte lembre que ele mesmo é uma. Ars se toca que é uma reencarnação e puxa da vida passada sua frustração diante do esgotamento físico e mental que o dia a dia traz para os menos afortunados, mas que o sorriso de uma criança poderia salvar o dia dessas pessoas, como se fosse um símbolo de esperança. Em seguida, eles descem para a cidade para ver essa esperança de perto, onde as crianças se entusiasmavam com o que seriam no futuro, e contagiando todos em volta por consequência. Esse poder inconsciente das crianças tem um grande poder nem sempre reconhecido, mas que impacta diretamente a vida daqueles em seu entorno. Por essa razão que Ars deseja criar uma cidade onde todas as crianças sejam acolhidas, e ele compreende e assume essa responsabilidade como um futuro governante, deixando isso bem claro para Charlotte. De repente, Ars nota que exagerou um pouco na intensidade do discurso e volta atrás para aliviar um pouco a pressão, porém Charlotte finalmente se assume como serva do nobre ao apoiar o sonho dele. Afinal, essa pode ser a chance dela dar às crianças que dependem dela um futuro como Ars desenhou. Mas antes, Rietz precisa testar a capacidade real da maga, portanto dá para ela um item mágico que encontrou no chão da sede do Albert, na esperança da garota mostrar que veio. Não é que o Malcano não confie na avaliação do mestre, porém ele precisa ver com seus próprios olhos o dom daquela que vai dividir a linha de frente com ele numa guerra que se aproxima. Charlotte vê sentido nesse desejo, mas lembra que não faz ideia do que fazer, já que nunca lançou feitiços antes. Pacientemente, Rietz dá os primeiros fundamentos, então a garota experimenta sua primeira magia, Igni Erupt. O frasco borbulha, causando um acúmulo de chamas que resulta numa bola de fogo que explode no céu de forma avassaladora, deixando os dois garotos sem palavras diante desse poder inesperado. Não só os dois, mas como toda a Canarre, que podia ver a explosão se alastrando pelas nuvens num espetáculo belamente assustador. A potência era tanta que o artefato que Charlotte usava se quebra, então ela olha para os colegas e vê que de fato ela é incrível e que eles estavam falando a verdade. Cheia de moral, ela pergunta se realmente vai ter direito a quarto e alimentação como serva, e Ars complementa que também vai rolar um salário, mesmo que não seja muito. Charlotte pede para que seu pagamento seja enviado diretamente para as crianças que ela cuida, porque sem isso elas não conseguirão sobreviver, já ela pode se virar só com teto e comida. Sendo assim, Ars dá sua palavra de que vai cumprir o acordo, e logo declara que mal pode esperar para ver esse futuro prometido. Dessa vez, Charlotte se ajoelha e se compromete a lutar por esse novo destino, porém o jovem nobre dispensa essa formalidade, o que alivia a garota que não sabe falar palavras difíceis e é mais velha que o mestre. Dito isso, Ars volta a descer o morro porque a barriga dele já começou a roncar, e seus dois seguidores vão atrás do moleque, junto da promessa do futuro que ele tem o poder de proporcionar. Voltando à cidade, Charlotte tem um emocionante reencontro com as crianças, enquanto Ars celebra esse novo achado que pode decidir uma guerra. O herdeiro compreende que Charlotte e Rietz são forças que podem trazer prestígio para a família Loven, mas esse poder nas mãos também vem acompanhado de uma forte pressão, e que o Ars mais teme é atrair a confiança daqueles que acreditaram na sua visão de futuro. Seja como for, Ars Loven fez uma promessa e jurou dedicar sua vida a cumprir ela. No dia seguinte, Charlotte degustava um espetinho igual a um monstrinho, e Rietz avisa que ela vai ter que comer igual gente para sentar na mesa com o mestre Loven. Porém, bate um sono na garota e ela avisa pro Arzinho que vai tirar uma soneca, e o Malcano fica irado com a falta de trato ao se referir ao mestre. Ao chegar em casa e apresentarem Charlotte pro Raven, o pai do Ars recusa uma mulher no campo de batalha por ser perigoso demais. Então o garoto pede para Charlotte explodir tudo de novo para convencer o velho Ranziza, que no mesmo segundo dá as boas-vindas à mais nova maga da casa Loven. Tempos depois, no ano 206 do calendário Summerforth, Ars comemora a volta para casa do seu pai em segurança. Afinal, o distrito Canarre, onde fica o território do nobre, tem lidado com disputas contra a província de Seitz, e junto de suas tropas, Raven participa de batalhas para somar com as forças de Canarre. Nesse último conflito, mais uma vitória foi protagonizada pela poderosa maga Charlotte Wraith. 3 anos após ser recrutada, Charlotte já possui enorme fama nessa guerra e era temida em todas as linhas de frente, e por isso recebeu o apelido de Princesa das Chamas de Loven. A adição desse talento e liderança para forças de Lamberg gerou um grupo de magos que revolucionou os métodos de guerra da casa Loven para sempre. Enquanto isso, as criadas trazem o casal recém-nascido de gêmeos caçulas do Ars, Crazy Rain, para comemorar a volta do pai. Avaliando os irmãos, Ars vê que o Crazy tem potencial para ser um prodígio da infantaria, enquanto a pequena Rain demonstra uma inclinação surreal para a estratégia. E por falar em talentos, Rietz avisa o mestre que pode ter encontrado novos recrutas com potencial, uma família de caçadores
caçadores que se mudou para Lamberg. Dois dos irmãos são altos e fortes, e estão na boca do povo desde que chegaram. Dito isso, Malcano prepara Macaroni, o cavalo do Ars, para eles partirem na jornada em busca desses talentos, que vivem próximos à floresta da vila. Charlotte espiona os companheiros e surge para acompanhar a missão como guarda, já que tá de folga. Ars entende que ela quer ir junto, mas não tão junto assim. Charlotte reclama da lentidão do cavalo, então Rietes explica que a garota cresceu bastante e agora faz um pezinho a mais no lombo do bicho. Nessa hora, os dois começam a discutir sobre quem vai a pé até o destino, então cada um argumenta que é mais importante nessa missão e pro mestre em geral. Então, Ars se cansa e lembra que não pode brigar com o coleguinha, e que é bom se preparar porque hoje vem mais gente para compartilhar dessa saudável amizade. Nessa hora, uma flecha certeira atravessa a floresta e acerta em cheio algo no caminho. Feito isso, os irmãos caçadores surgem para verificar a presa, e Rietes supõe que esses sejam os irmãos que todo mundo tá falando. Assim, Ars avalia os dois e vê que Gatos, o irmão maior e de cabeça raspada, possui talento para infantaria, enquanto Marcos tem potencial para ser um grande arqueiro. Por isso, Ars pede um favor para os irmãos, então logo todos aparecem na cabana dos garotos, e Greg, o pai deles, oferece um banquete para alimentar os visitantes de tão longe. Charlotte se aproxima por uma carne e pergunta de qual animal é, então Gatos explica que é do sul, que eles caçaram naquela hora, e por mais que sejam difíceis de caçar, vale a pena. Vendo a garota se lambuzar toda na casa dos outros, Rietes tenta fazer ela mostrar mais educação, enquanto o dono da casa questiona o que o filho do seu senhor deseja. Então, Ars explica que gostaria de levar Marcos e Gatos para servir a casa Louvain como soldados. Então a família de caçadores comemora ao ver o sonho dos moleques sendo realizado. Depois, o pai deles comenta que Ars parece ser bem mais maduro que seu filho Rosel, apesar da idade ser parecida. E enquanto o homem explica que o caçula não é tão talentoso quanto os irmãos mais velhos, uma mãozinha aparece debaixo da mesa para sequestrar um pão da mesa. Mas quando o pivete ia fugir, o pai dá um esporro nele por não cumprimentar as visitas, ainda mais que lá tá o filho do senhorio. Rietes nota que o cabelo do pequeno é diferente dos mais velhos, enquanto Ars avalia a criança como que não quer nada, e logo se engasga com o chá ao descobrir a inventividade extraordinária que o garotinho possui, como se fosse Kuroda Kanbei renascido. O valor de 109 desse atributo provavelmente não seria achado em nenhum outro lugar de Summerfort, e se lapidado, o garoto de 5 anos pode se tornar um aliado brilhante. Sendo assim, enquanto o pai continuava esculachando o garoto, Ars afirma que também quer levar ele como servo. Então, ele se aproxima do Rosel e pergunta o que ele acha de servir a casa Louvain, mas o garotinho tá com medo de ter que lutar, então fantasia que os três estranhos são seres malignos tentando raptarem ele, fazendo ele gritar que não quer morrer e se fechar no quarto. Feito isso, Ars sente o golpe de mais uma rejeição, coisa que o Rietes tem a impressão de já ter visto antes. O pai explica que Rosel perdeu a mãe há 2 anos, e desde então ele só fica retraído no próprio canto, ao invés de cortar lenha e treinar com o arco, como qualquer filho de caçador dessa idade. Por isso, o homem acha que o caçula não terá serventia nas batalhas de Lamberg. No entanto, o herdeiro da casa Louvain explica que o talento do pequeno não é com a força física, mas sim com a mente, como um estrategista. Então o pai reconhece que o garoto é inteligente e desembola bem na fala. Dito isso, Ars tenta conversar com Rosel mais uma vez, mas ao entrar no quarto dele, o garoto lia um livro isolado, até que se apavora como se tivesse visto um monstro. Para tranquilizar ele, Ars pergunta se ele curte ler livros, então o garoto responde que gosta, por mais que este seja o único da casa e que sua mãe sempre lia para ele. Por se achar um inútil, Rosel via na leitura uma forma de escapar desses pensamentos negativos que rondam sua mente. Portanto, Ars convida ele para conhecer a biblioteca da sua casa, um lugar cheio de livros onde ele pode levar quantos quiser. Com certa relutância, o caçula Kisha aceita o convite, desde que seus irmãos vão juntos para protegerem ele. Ao chegar lá, a criança chora ao ser violentada por uma fera maligna, segundo ele, e os mais velhos ficam impressionados com o tamanho daquele lugar. Ars diz que Charlotte, a comandante dos magos, vai levar eles para conhecerem o quartel, e os garotos ficam entusiasmados ao verem uma mulher no comando de uma unidade. Em seguida, o herdeiro leva Rosel para a biblioteca, e o moleque fica de queixo caído com aquele paraíso ao seu dispor, coisa que ele nunca sonhou em um dia ver. Assim, Ars se ausenta para resolver outras questões e deixa Rietes a cargo de ficar de olho na criança. De repente, Ars se lembra de algo importante e volta correndo para a biblioteca à procura do Rosel, mas o pivete estava só a capa do Batman depois de ter devorado dezenas de livros seguidos e incorporado mais conhecimento talvez até do que o próprio Einstein. Com isso, Ars nota que a inventividade do garotinho estava disparando pro alto só nesse meio tempo, até que os irmãos mais velhos chegam. Gatos comenta que não entende a graça do Rosel fazer isso, já que ele nem sabe ler, e Ars pergunta que história é essa. O rapaz explica que só a mãe dele sabia ler, enquanto os outros, como caçadores, nunca precisaram. Nessa hora, o caçula acorda e Ars aproveita para questionar se ele sabe ler ou não, afinal, e tudo que o garoto lembra é que sua mãe lia para ele quando ele era menor, e que tentava combinar o que ela lia com as palavras da página, até que um dia ele começou a ler sozinho. Como o Rosel tinha só
só 3 anos, todos os presentes ficaram espantados com isso, e Ars em específico sabe que não pode desperdiçar um talento como esse. Com a chegada da noite, Ars tenta descobrir como vai explicar o talento do caçula pros Kisha, então Rietz aconselha ele a mostrar pro Rosiel e pro Greg que tem maneiras de caçar sem um arco. Após pensar sobre, o nobre reúne os irmãos Kisha mais uma vez e pede pro mais novo criar uma armadilha para caçar um sul. Marcos e Gatos comentam que seria mais fácil eles mesmos pegarem esse animal, se for para ser desse jeito, mas o Ars bota sua confiança no Rosiel, convencendo ele que sua arma é o cérebro. Rosiel continua sem acreditar na sua capacidade, porém seus irmãos também apoiam o pequeno, o que faz ele querer tentar, na vontade de provar que pode ser útil. Mais tarde, Greg olhava um cercado com vários sul, e Marcos conta que isso foi graças a uma armadilha que o Rosiel criou. A criança conta que pensou nisso para quando seu pai tiver que caçar sozinho com a partida dos filhos mais velhos. A armadilha induz o sul a pecarem por sua tendência de investirem contra qualquer coisa amarela, e assim que eles atacam a cerca pintada, ela levanta com impacto e prende os animais do lado de dentro. Além disso, Rosiel espalhou ervas pelo campo porque bebês e mães em amamentação não gostam desse tipo de planta. Ao evitar de matar os filhotes da espécie, Greg poderá manter a fluidez da procriação da espécie e não vai correr o risco de ficar na escassez. Depois da explicação, os mais velhos ressaltam a genialidade do caçula, enquanto o pai questiona se Marcos e Gatos vão partir amanhã, porque se for o caso, ele quer que Rosiel vá junto. A criança começa a chorar, porém Greg implora para que o menor seja levado pelo nobre Louvain, então vira as costas e parte sem dar satisfação. Diante disso, Rosiel agora tem certeza que seu pai odeia ele, só que Ars convence o garoto a voltar para casa e conversar com o pai, porque certamente ele tem seus motivos para ter agido dessa forma. Quando volta pro seu quarto à noite, Rosiel reflete que sua mãe começou a ficar doente depois que ele nasceu, e que o pai culpa ele pela morte dela. Por sua vez, o fato de ser odiado pelo pai fez a criança acreditar que é a culpada pela morte da mãe, e essa culpa fez o garotinho se isolar cada vez mais, porque na sua cabeça, ele matou a própria mãe, e é um inútil que não sabe ajudar a família. Por essa razão, Rosiel Kisha preferia nem ter nascido. Ao mesmo tempo, Marcos e Gatos estão no telhado com Greg, e eles agradecem ao pai por criar eles até agora, e que trarão orgulho para a família como soldados. No entanto, Greg dá os créditos à sua falecida esposa pela criação dos rapazes, e por isso propõe um brinde a ela. Em seguida, Marcos questiona por que o homem falou daquele jeito com o Rosiel, já que a armadilha é fantástica. Então Greg responde que o caçula deveria odiar ele, porque ele nunca enxergou o talento do garoto, pois vivia focado só nas coisas que ele não podia fazer ao invés de estimular suas capacidades. Sendo assim, Greg se vê como um fracasso como pai, e por isso adoraria ver seu filho menor passando o resto da vida em um lugar onde seu talento possa brilhar. O problema é que Rosiel é tão generoso quanto a mãe, o que faz ele se preocupar mais com o pai do que com ele mesmo. Portanto, a única forma de fazer o garoto partir é agindo dessa forma odiosa. Por fim, o pai pede pro Gatos e Marcos apoiarem o Rosiel de uma forma que ele jamais conseguiu, e ao escutar isso da sua janela, o caçula não consegue segurar o choro. No dia seguinte, Ars chega para acompanhar os irmãos Kisha até Lamberg, e Rosiel surpreende todos ao aparecer de mala e coia para partir junto de todos. Ars lembra que o garotinho vai ficar muito tempo sem ver o pai, mas ele diz não se importar. Diante disso, Greg se vira e volta aos seus afazeres do dia, porém o garoto volta atrás e grita com o pai que jamais poderia odiar ele, e por mais que seja imprestável agora, ele promete aprender tudo o que puder para ajudar a família no futuro. E quando esse dia chegar, Rosiel quer voltar a morar com o pai. Dito isso, Greg se vira e responde aos prantos que mal pode esperar pela chegada desse dia. Também emocionados, os mais velhos agradecem pelo jovem nobre ter acolhido também seu irmão caçula. Então Ars ressalta que tanto faz o garoto ser servo dele ou não, porque ao ver Rosiel restaurando seus laços com o pai, já alegriou bastante ver alguém do seu povo vivendo um pouco melhor que antes. Por último, os três irmãos se reúnem perante o novo mestre e juram lealdade a ele. Com o passar dos dias, o pai do Ars, Raven, começou a ficar doente. Na época, o primogênito da casa Louvain tinha 9 anos e pedia ao pai a responsabilidade de liderar a próxima excursão. Porém, Raven não podia deixar as coisas como estão nas mãos de uma criança. Afinal, há um ano atrás, o governador de Mission ficou doente e morreu, antes de nomear seu filho mais novo, Vasmark, como sucessor. Porém, o filho mais velho, Coran, acusou o irmão de ter falsificado esse documento. Mesmo considerado pouco promissor, Coran fez seu nome em batalha e ganhou a influência de servos que desejavam ele como líder máximo. Dessa forma, a nação ficou dividida entre os apoiadores do filho mais velho e os do mais novo. Aproveitando essa divisão, a província vizinha de Seitz lançou ofensivas contra o oeste de Misha, e no meio dessa guerra, Raven Louvain ficou doente, causando instabilidade e incerteza em Lamberg. Enquanto isso, uma carruagem segue viagem numa noite chuvosa em direção a Lamberg. Uma garota que está sendo carregada acredita que os céus estejam do lado deles nessa estrada. A parte das lutas pela defesa de Misha, Raven quer resolver o assunto do casamento do filho quanto antes, por isso já arranjou tudo e quer o comprometimento do rapaz com essa causa. Por essa razão, Ars conta para os seus amigos que recebeu uma carta da sua noiva, e Charlotte
Charlotte abraça o garoto, brincando que achava que ele iria casar com ela. Porém, o garoto não tá no clima da brincadeira, porque ele não tá sabendo lidar com esse fato. Por falar nisso, Ars é avisado que sua noiva tá na porta da casa dele naquele exato momento. Na sua última vida, Ars não teve nem ao menos uma namorada, por isso não sabe onde enfiar a cara enquanto vê sua futura esposa saindo da carruagem debaixo da tempestade. Ao retirarem a capa dela, é revelada uma linda mocinha que se apresenta como Lícia Playde, com toda a simpatia do mundo. Nessa hora, Ars descobre o que é a paixão à primeira vista, ao mesmo tempo em que se assusta com a diplomacia 100 e a ambição de 80 pontos que ela tem, já que parece ser tão inocente. Por isso, ele considera que seja atuação da parte dela para causar uma boa impressão, e talvez sua real intenção seja dominar a família Louvain. Diante da postura estranha do anfitrião, Jean, o mordomo da mocinha, diz que com certeza Ars tá pasmo com a beleza dela, e por isso tá agindo desse jeito. Então Lícia fica envergonhada e o jeito encantador dela dá outra pontada de paixão no garoto. Logo Ars chama a noiva para conhecer sua casa, e já de início o mordomo questiona o motivo de um Malcano tá ali dentro. Em resposta, Lícia afirma que as glórias de batalha de Rietsmousses chegaram até as terras deles, por isso Jean não tem direito de falar mal daquele homem. Diante disso, Jean pede perdão, enquanto Ars se impressiona com a postura da garota. Mais pra frente, as funcionárias da casa dão as boas-vindas à noiva do herdeiro e presenteiam ela com um buquê de flores, fazendo a jovem se emocionar com a calorosa recepção e se apresentar a todos, reconhecendo o trabalho impecável nessa celebração. Durante o banquete, era como se o idioma dos dois fosse completamente diferente, com Ars tendo sido criado como o herdeiro em tempos de instabilidade política, enquanto Lícia demonstra uma graciosidade genuína e leve. Aliás, ao saber que a garota gostaria de conhecer a bela cidade de Lamberg, o herdeiro se oferece para levar ela quando o tempo estiver limpo. Então Lícia pede para ele não se preocupar com isso, ao mesmo tempo que o tempo se abre novamente com o sol forte. Ars pensa que a moça é capaz de manipular o clima, mas na verdade ela observou o movimento das nuvens e supôs que a chuva seria passageira. Espiando a conversa com a Charlotte, Rosel acha Lícia simpática, porém algo nela é assustador, assim como a bruxa também acha, por isso pressente algo de ruim. Mais tarde, Ars cumpre sua promessa e leva sua noiva para passear em Lamberg, e logo os moradores se mostram curiosos com a nova companhia do sucessor de Raven Louvain. Duas senhoras planejam celebrar esse fato, enquanto o garoto queria poder dizer para elas que talvez sua noiva seja uma ameaça pro reino. Em outro canto, dois homens brigavam porque o fabricante de móveis encomendou pedras mágicas de fogo e o comerciante trouxe pedras mágicas de som. Como futuro governante, Ars se sente na responsabilidade de resolver essa situação, mesmo com medo de Lícia achar ele incompetente em caso de falha e ver nisso uma brecha para conquistar seu título no futuro. Para resolver as coisas de uma forma menos pacífica, Charlotte surge conjurando uma das suas magias, até que Lícia percebe que diante dela estava a famosa maga Charlotte Wraith. Sendo uma fã, a criança pede um aperto de mão. Feito isso, Lícia se dispõe a resolver o conflito, em troca de um favor do seu noivo caso ela consiga. Assim, a garota se apresenta como noiva do futuro senhor das terras de Lamberg. Na hora, os marmanjos param de brigar e elogiam o noivado do garoto Louvain. Em seguida, Lícia pede para comprar as pedras mágicas de som para o seu reino, já que lá não tem como extrair esse recurso. Portanto, ela pagaria um preço alto por elas. Ao mesmo tempo, por lá existe um vulcão de onde são tiradas pedras de fogo, e levando em conta que são abundantes, o reino dela poderia vender a um preço mais barato, favorecendo todos os lados da negociação. Por fim, Lícia diz que tudo isso foi ideia do Ars, que toma um susto com essa declaração. Os dois homens em conflito ficam felizes com a preocupação do nobre com as pequenas causas da sua cidade, e já que foi jogado no meio da treta, Ars aproveita para sugerir que eles firmem contratos formais em meio a qualquer negociação para evitar problemas futuros. Na volta para casa, no fim de tarde, o casal começa a se dar melhor depois desse evento juntos, porém Charlotte faz questão de afirmar que a solução daquela briga não quer dizer que ela aceita a Lícia, e em seguida vai embora. Triste, Lícia pede pro Ars realizar o favor que ela pediu caso resolvesse a briga, então ela pergunta que tipo de pessoa o Ars gosta. Ars acha que isso é algum tipo de pegadinha, mas de todo jeito começa a pensar que não deve conseguir ser mais esperto que ela. Por isso, ele bate de frente com a garota e diz que gosta de pessoas que falam o que pensam e não escondem nada dele. Tranquilamente, Lícia promete manter isso em mente e continua andando, deixando o nobre sem saber como reagir. À noite, os dois comemoram uma refeição chique que o Rietes planejou, e a Charlotte fez uma apresentação mágica para entreter o pessoal. Na hora de se deitar, Ars lamenta não ter descoberto o que a Lícia queria, mas como ela vai passar a noite ali, ele poderia se esforçar mais amanhã. Porém, ele teria uma prorrogação com a garota ao descobrir que ela estava escondida debaixo das suas cobertas. Já que ele disse que gosta de pessoas que falam o que pensam, ela gostaria de ter uma conversa franca com o garoto. Então, Lícia confessa que gostaria de saber o que Ars acha dela, levando em conta que ela diz ter um talento para dizer como as pessoas se sentem só de olhar para elas. Por exemplo, ela percebeu que o garoto teve um olhar de suspeita para ela quando ela chegou, e por mais que ela reconheça que tem a habilidade de criar confiança rapidamente com as pessoas, parece que tudo que ela fez só reforçou a suspeita do Ars. Sendo assim, o jovem é honesto ao revelar que possui a capacidade de ver as habilidades e aptidões de todas as pessoas, e saber que a ambição da Lícia é elevada
elevada faz ele pensar que suas ações são inteiramente calculadas. Lícia explica que possui sim uma ambição grande, mas só o tipo de ambição que é permitida às mulheres, como um homem incrível se apaixonar por ela à primeira vista. Ars reconhece que nesse mundo o caminho para a filha de um senhor é sempre se casar com um homem poderoso, ou seja, estar noiva de um herdeiro de pequenas terras, como Ars, não seria o ideal. Mesmo sem que ele dissesse nada, Lícia percebe o que ele está pensando e concorda que o território da família Louvain é pequeno, e que teria rompido o casamento caso Ars mostrasse ser de baixo nível. No entanto, passar esse dia com ele fez Lícia mudar de ideia e decidir se casar, e por mais que hoje sua influência não seja grande, o potencial do Ars vai fazer com que seus domínios tenham um grande futuro. Aliás, ela viu como o povo da cidade gosta do jovem sucessor, e como a notícia do casamento dele movimentou as massas de uma forma positiva, e ser amada é a melhor qualidade que um Lorde pode ter. E depois do que viu hoje, a própria Alicia Plate passou a amar profundamente tanto Ars quanto Lamberg. Dito isso, mais uma vez Ars fica sem saber o que fazer e apenas diz obrigado, enquanto sua futura esposa decide voltar para o seu quarto. Assim que ela se vai, o garoto passa a se odiar por ter só agradecido de forma tosca, numa declaração daquelas. Afinal, Lícia não só disse amar ele, mas também demonstrou ter ambições de boa índole, e nem ao menos questionou a habilidade de avaliação dele. Do outro lado da porta, Lícia também se cobra por ter invadido o quarto de um cavalheiro no meio da noite e ainda ter fugido por puro constrangimento. Mas ainda assim, pelo menos essa foi a primeira vez em que ela disse pra alguém como realmente se sente. Levando em conta que a nobreza é um ninho de cobras onde todos mentem e manipulam uns aos outros em busca de poder, Lícia sempre odiou ver o sentimento de cada uma daquelas pessoas, até que um dia ela presenciou o casamento de uma mulher da baixa nobreza com um homem extremamente poderoso, e percebeu que essa poderia ser sua forma de escapar desse mundo terrível de conspirações. A partir desse dia, a habilidade de ler sentimentos que ela tanto odiava acabou se tornando uma forte aliada. Com o passar dos dias, até seu destino levar ela até a casa Louvain, sua intenção era só formar um vínculo favorável com um território de pequeno porte. Porém, seu noivo arranjado via ela com extrema desconfiança, apesar de toda a simpatia e regras de etiqueta que ela aprendeu nos seus anos de nobreza. Por conta dessa suspeita, o herdeiro parecia fechar as portas do seu coração e da sua casa para a jovem. Porém, naquela descida até Lamberg, em certo momento, Ars demonstrou preocupação em sua noiva andar nas ruas difíceis da cidade com os sapatos que ela usava. Portanto, deu para ela uma pomada caso ela crie bolha nos pés. Após esse ato de bondade, Lícia passou a enxergar um futuro naquele lugar, ao lado daquele garoto que fez ela se sentir parte de um mundo onde a mentira e a manipulação não são as principais características. Por conta de tudo isso, ela ficou encantada por Ars Louvain e agradece a Deus por ter dado esse dom para ela, porque hoje sabe bem como usar isso. E no fundo, ela sabe que Ars vai ter problemas com essa generosidade quando governar de fato. Por isso, Lícia quer estar do lado dele para impedir os outros de destruírem esse belo mundo que ele vai construir quando assumir o controle de Lamberg. Depois da partida da sua noiva, Ars e ela passaram a trocar cartas, e em uma delas ele fica feliz pelas sementes de flores que ele deu para a futura esposa estarem crescendo, porque certamente estarão ainda maiores na primavera que tá por vir. Naquele dia, Lícia agradeceu com sua gentileza de costume e comentou no pé do ouvido do Ars que ele não respondeu à sua declaração de amor. Mais uma vez, o rapaz fica com cara de bobo, mas Lícia toma a frente de novo e garante que vai conquistar o coração dele até os dois se casarem. Somando a isso, a disputa pelo trono de Michan deu um tempo, trazendo tempos de paz de volta para Lamberg. Além do Lord Raven tá melhorando aos poucos da sua doença. Da próxima vez que sua amada vier, Ars quer apresentar os dois, quem sabe durante um belo banquete, e dizer ao seu pai que deseja casar com aquela bela garota.